Bom Gosto Salgados e Sorvetes. A Bom Gosto dispõe de uma variedade de salgados fritos e assados, sucos, embalagem com mini salgados congelados no atacado para revenda e deliciosos sorvetes. Você deseja fazer aquela confraternização, aniversário ou reunir os amigos? Bom Gosto Salgados pode te atender sob encomenda. Conheça Bom Gosto Salgados e Sorvetes e garanta salgados deliciosos. Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas. Pioneira e líder global na fabricação de equipamentos para a aplicação de produtos líquidos no suco do plantio. A Orion é uma escolha inteligente para quem quer eficiência e resultados no campo. Porque se é Orion, é tecnologia de aplicação que entrega resultados. Você está planejando a festa de aniversário de alguém que você ama? A Thaís Dutra Cakes pode te ajudar a realizar uma festa linda com produtos deliciosos, como bolos confeitados, doces gourmets, além de sobremesas que irão deixar seus convidados com água na boca. Com produtos de qualidade e feitos de forma artesanal, a Thaís Dutra Cakes pode deixar o seu sonho mais doce. Pensou em bolos e doces gourmets? Pensou em Thaís Dutra Cakes, transformando açúcar em arte. O Dui Sorelli é um espaço preparado para te receber e cuidar do bem mais precioso que é você. No Dui Sorelli, além dos cuidados com seus cabelos, como cortes, mechas, hidratação, você também encontra terapia capilar, maquiagem, manicure e aquele tão esperado dia da noiva. Venha conhecer o Dui Sorelli, que está comprometido em realçar a sua beleza e te deixar ainda mais linda. Use Closet Moda Feminina. Na Use Closet você encontra looks maravilhosos que vão desde uma festa casual a um evento mais sofisticado, além de cintos e calçados. Sim, você sai de lá com um look completo. A Use Closet conta com estacionamento para clientes e com um atendimento exclusivo que você merece. Use Closet Moda Feminina, vestindo mulheres incríveis como você. Toque Final Acessórios. A Toque Final vai te surpreender com acessórios que irão compor o seu look, com produtos de qualidade que vão de semi-joias a folhados. A Toque Final tem o estilo que você procura com a qualidade que você merece. Além da loja física, você também pode fazer a sua compra online. Conheça a Toque Final Acessórios. Você vai se surpreender. Surpreenda quem você ama com produtos personalizados da Personalize MP. A Personalize MP oferece produtos de qualidade, personalizados que irão surpreender você, seus amigos, colaboradores ou clientes. São canecas, copos térmicos, xícaras, garrafas térmicas, squeeze, mousepad, canetas, chaveiros, kit churrasco e uma infinidade de produtos. Faça já o seu orçamento e receba personalizados exclusivos com a qualidade que só a Personalize MP pode oferecer. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Amigas. Eu sou a pastora Daiane Soares e hoje nós estamos aqui num episódio maravilhoso e muito especial do nosso podcast. Muito obrigada pela audiência de cada um de vocês. Por que eu disse que o nosso podcast é mais que especial? Porque a pessoa que está comigo aqui hoje é mais que especial. E ela não vai ser a minha entrevistada, ela vai fazer esse programa junto comigo, porque nós estamos nesse mês de junho, que é comemorado o mês dos namorados, o mês dos casados, tudo tão romântico. E para esse podcast nós preparamos algo bem especial para vocês e não só para os casados. Você que é solteiro, nós também depois temos uma palavra para você, viu? Fique aí conosco até o final e eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus. Eu não vou demorar hoje, não vou, porque a gente tem tanto
tanta coisa para falar aqui, gente, e vai ser um programa muito especial e eu espero mesmo que você seja muito abençoado, seu esposo, a sua esposa, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Então vamos lá? Eu já apresento o meu convidado especial. Maravilhoso, lindo, o homem mais lindo do meu mundo, que é o meu mundo, né? Então seja muito bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, minha princesa. Você tá bem? Aí eu fico derretida já. Eu já fico aqui assim, ó. Muito boa noite para todo mundo que está nos ouvindo agora, ou bom dia, ou boa tarde, né? A Priscila já tinha falado para não dar uma boa noite, né? Mas tá. A nossa diretora, ela fica dando as direções pra gente. Mas é muito bom estar hoje aqui, né, com você, com certeza. Eu tenho certeza que Jesus ele vai falar muito forte através do nosso coração e alcançar corações que estão necessitando dessa palavra, desse momento em que nós vamos poder compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus ao coração de casais e daqueles solteiros que estão doidos, né, para casar, à procura da sua felicidade. À procura da costela. Isso. Você sabe, meu bem, que quando a gente fez o programa juntos, que a Priscila apresentou, lembra? Lembro. Teve muito sucesso, tá? Foi. A galera gostou de conhecer um pouco da nossa história. Legal. Só que a gente falou muito, assim, sobre a nossa história, sobre pastoreio. E teve uma audiência maravilhosa. Legal. E aí eu falei, por que não nós voltarmos novamente e abordarmos outros temas que tão atuais como o casamento, né? E hoje nós vamos falar sobre o casamento de uma maneira assim leve, mas também muito responsável. Com certeza. Eu tenho certeza que esse tema vai ser bem bacana. A gente vai conseguir compartilhar bastante coisa. E você, casado aí, homem, mulher, fica bem atento, né? A cada detalhe, a cada coisinha que a gente vai passar aqui, porque com certeza você pode ter muito sucesso. E por que o tema é interessante, gente? Porque olha só aonde nós vamos parar, olha o que nós vamos abordar. Eu vou falar sobre o que ela espera do marido e o Abner vai falar sobre o que ele espera da esposa. Ai, Senhor, não deixa eu ir pro lado pessoal, não deixa. Então vamos lá, você quer começar? Vamos lá. Baseado no texto de Efésios, vamos ler a Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia. Sim. Não dá para começar nada sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então vamos lá. O que o marido espera da esposa? Só um minutinho, eu Vai espero lá. que esse programa não seja um desabafo pessoal. Veremos. Ai, Deus. Mas vamos lá, vou começar já pelo o que todo mundo espera, né? É óbvio que todo marido espera ter uma vida sexual ativa, né? A gente já vai para esse. Realizado, já vou começar direto com isso, né? É legal a gente poder entender um pouco dessa parte, até biblicamente, né? Se a gente pegar os textos de Cantares, né, de Salomão, nós vamos ver muitas coisas ali bem interessantes. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter esse tema muito esclarecido na nossa mente e também no nosso coração. Quando a vida de um casal, a vida sexual do casal, ela não é satisfatória, nós corremos um grande risco. Qual é o risco? De Satanás começar a tentar. E é onde o marido vai procurar a pornografia, ele vai tentar olhar outras coisas, não porque ele quer, porque a gente sabe que Satanás começa a trabalhar de uma forma, né, de uma maneira muito proativa, né, para que leve o casamento à destruição. Então, é muito importante que o casal tenha uma vida sexual satisfatória. Precisa ter uma vida sexual ativa, uma vida sexual realizada. E isso é legal a partir do momento em que eu consigo conversar com você e você consegue conversar comigo. Quando nós abrimos, né, o diálogo em relação à vida sexual, é muito mais fácil a gente chegar a uma satisfação.
Então, Mas aí quando você fala uma vida satisfatória, tem que ser só para o homem ou também satisfatória para a mulher? não. O que o marido Sim. espera da esposa? Eu digo Entendeu? porque, assim, às vezes a gente tem... Muitas mulheres têm esse questionamento de... se estiver sendo satisfatório para ele, tá ótimo. E não. Precisa ser satisfatório para os dois. Tanto Sim, para ela não, quanto é para óbvio, ele. isso sim. A Bíblia ela vai falar sobre essa questão do sexo no casamento. E se você observar bem ali, não existe algo, né, que é muito mais para o homem do que a mulher. Sabemos que é um meio a meio, né? A cultura bagunçou bastante isso aí. Mas a Bíblia ela vai falar uma das coisas em relação a que o homem tem o defeito, né? Que é o que? A marido, você precisa amar a sua esposa. E o que o homem falha é muito nisso, na questão de amar, de se entregar verdadeiramente para a esposa. Então, ele espera, obviamente, uma vida sexual satisfatória. Mas se ele não se enquadrar aquilo que está escrito em Efésios, é óbvio que ele não vai ter. Mas a vida satisfatória sexualmente precisa ser, claro, para os dois. Então, eu preciso fazer minha parte, você precisa fazer a sua, nós fazemos juntos para alcançar essa tão sonhada vida sexual satisfatória e realizada. Meu Deus, que isso? Mas vamos lá, deixa eu ler um texto Não, de mas assim, Cantares aqui, vai. Antes de você ler o texto, Sim. porque já começam a vir, assim, vários questionamentos, várias perguntas para uma vida saudável sexual no casamento. Sim. Qual que é o... Como é que eu posso falar? O normal ali do casal na semana. Quantas vezes na semana? Não é que existe uma regra, tá, gente? Sim. Não existe. Mas eu acho que pra gente falar assim, poxa, a saúde, a área sexual tá legal aqui, estamos indo bem. Biblicamente, todos os dias. Né? Isso é segundo Abner, capítulo Não. 3, Biblicamente. A única, né, o apóstolo Paulo ainda fala, a única maneira de se privar, né, ao sexo é quando um ou outro decide fazer um propósito, né, de oração, e esse propósito tem que ser de comum acordo. Um exemplo, você quer fazer um propósito de não ter uma semana de sexo em casa. É óbvio que eu não vou concordar com isso. Então não vale, né? O propósito não vai valer, não tem jeito. Biblicamente, né, todos os dias. Porém, né, vamos lá, com tudo que acontece, com a relação à cultura, saudável, para ter uma vida sexual saudável, que a gente ouve muito por aí, e a gente vê na vida dos casais, no mínimo 3 vezes na semana, né? Para ter uma vida sexual saudável. Eu tô sentindo um pouco de tristeza já na mesmo? galera que tá assistindo a gente. Que é isso, tá todo mundo contente, principalmente os homens. Pensando. Fala aí, pelo menos nesse primeiro ponto, né? Os outros eu não sei. O Homero tá aqui, o Homero, O Homero tá festejando. é recém-casado, meu filho. É recém-casado, isso aí não tem problema nenhum, não. Então tá, vamos lá. Deixa eu ler um texto aqui, que eu acho bem ler. legal. Isso, vamos Porque lá. assim, ó, se você se atentar a esse texto da Bíblia, com certeza o homem ele vai esperar a mesma disposição que essa mulher em Cantares ela teve, né? Lá diz assim: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Olha só, gente. Ela não encontrou o homem na cama dela, em casa. A noite toda. E ela, o que ela fez? Foi procurar na cidade. Que disposição, meu bem. Olha, que coisa forte. Deixa eu voltar aqui. Eu tô pensando aqui em algumas coisas aqui na minha mente. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Então, assim, é uma mulher que ela tem uma disposição de querer estar com o marido, de encontrar o marido. Então, eu tenho certeza que é isso que todo marido espera da sua esposa. Disposição, é óbvio. Esse contexto que nós estamos falando aqui não é sair correndo atrás da rua em si, né? Mas eu não permitir, né, aquilo que a gente sempre conversa e que a gente conversa com muitos casais, o evitar
cada um ir dormir sozinho, né? Sempre tá lá, dormir juntos, para que não tenha esse problema de um ter que ficar Sim. procurando o outro. Mas aí você leu também uma parte que fala, eu procurei, mas não encontrei. Oi. Ele também não queria, vamos dizer assim, tá? E você sabe que existem homens também que não querem Sim, com muita certeza. coisa, que não tem muita Sim. disposição, é raro, Uhum. mas existem mulheres que às vezes têm mais um apetite sexual, Sim. têm mais disposição e o homem não. E essa é uma parte bem interessante, amor, por quê? Porque às vezes isso pode ser questão de saúde, Sim. né? Porque vamos lá, um homem não procurar uma mulher, um homem não querer alguma coisa com uma mulher, ou é saúde ou é demônio, né? Não pode, né? Então assim, mas a saúde é algo que a gente também precisa se atentar, né? É uma falta de hormônio, né? Então essas coisas a gente precisa também estar em dia, né? Porque não é normal um homem, e por mais que a gente vê até muito vídeo aí no Instagram, né? Tem aqueles homens mais orgulhosos, né? Que dão uma segurada, que não quer fazer uma chantagem, quer mexer com o emocional da mulher. Enfim, a gente encontra um monte de... Mas o normal não é homem nenhum negar fogo, né? Eu lembro de uma vez, um pastor, não vou citar o nome dele aqui para não deixá-lo constrangido, mas ele tinha acabado de atender um casal e esse homem falou de uma dificuldade que ele tinha de ter uma relação com a mulher dele. E ele falou assim, rapaz, não é possível, porque sua mulher é bonita, né? E mesmo se fosse feia, era só colocar um pacote de pão na cabeça dela e ir embora pro serviço. Isso foi o conselho, né, que o pastor deu para esse jovem. Na verdade é isso, porque assim, a gente... não é normal o homem negar fogo, não é normal o homem... não tá tudo bem assim, vamos levando, né? A gente atende muitos casais e às vezes eu me assusto muito com essa situação. Sim. De tempos e tempos, né? Meses sem uma relação sexual, 2, 3 semanas, isso não é normal. Virou brother. Já é pai do Senhor, né? E aí, você tá bem? Passou, assim. Não, passou 3 dias, não teve nada, pode dar a paz do Senhor já pro irmão dentro de casa, pra irmã dentro de casa. E aí, amigão, como é que você tá? Então é isso, então a gente precisa ter essa vigilância, né? Para que a gente não seja tentado por Satanás. Então precisamos vigiar e fazer de tudo para a gente ter uma vida sexual satisfatória, realizada e muito feliz. Então, mas vamos lá, eu quero saber. O que vamos a mulher ver o que a mulher espera do marido. Gente, isso aqui, o Abner falou sobre a parte sexual. Você quer deixar a sua mulher assim, prontinha para aquele momento, sabe? Talvez eu não esteja falando em nome de todas as mulheres, mas pode ter certeza que uma boa parte das mulheres ouça a sua esposa. Será que é difícil demais isso acontecer? Ouça a sua esposa, a sua opinião sobre algo, quando vocês vão adquirir um bem para a família ou algo individual, vocês precisam se comunicar. E a comunicação tem sido algo escasso. Ó, eu e o Abner, nós atendemos muitos casais. E às vezes a gente olha assim, o casal ele só deixa para conversar quando o fogo tá pegando, quando o negócio já não dá mais. Até dá para resolver, mas eles já estão tão machucados, tão feridos e até cansados de lutar, cansados de tanto embate, que eles já não têm mais força para comunicar. E o ouvir é muito importante. No começo do nosso casamento, a gente teve muitos embates. Por quê? Porque eu queria conversar com você na hora do jogo do Corinthians errada. Ou às vezes, lembra que você reclamava muito de mim? Você falava assim, ó, eu quero conversar e você não fala nada. Você que era o que mais queria conversar. E a gente vai ter que ir se ajustando, né? E o ouvir. Ouvir em que sentido, gente? Como eu disse aqui, vocês vão adquirir alguma coisa. Precisa sentar e decidirem juntos. Gente, vida de casado é uma vida de responsabilidade. Eu não posso simplesmente chegar lá, comprei, tá aqui,
e agora vamos se virar para pagar. Ó, comprei, tá aqui, mas não se preocupa não, que eu vou dar um jeito. Isso não é casamento. Sim. Isso é uma vida de solteiro. Aí parece que os dois só foram morar dentro da mesma casa e estão dividindo contas. Isso não é casamento. Então, os dois se ouvirem nesse quesito de adquirir bens, sabe? De pedir um conselho. Quantas vezes, meu bem, você faz isso comigo? Amor, ó, eu tô pensando sobre isso aqui. O que você acha? A mesma coisa eu. Isso é tão importante porque, às vezes, eu não tô enxergando uma coisa que você... E precisa ser natural, né? Exatamente. Tem que ser natural. O homem, ele é muito difícil, né? Eu creio que não é só eu, mas todo homem é muito difícil de ouvir. Ele já quer completar uma frase que ele nem sabe se essa frase realmente existe. E a gente já discutiu muito sobre isso, né? Então, assim, vou aprendendo com o tempo. Dei uma melhorada, né? Creio eu que dei uma melhorada. Isso é para o próximo episódio, 1,5% né? Pelo menos. Mas essa é uma dificuldade de todo homem, né? De parar para ouvir, né? Para entender o que a esposa ela sente, o que ela quer, o que ela realmente assim precisa, né? E o homem tem essa dificuldade, mas isso não quer dizer que seja algo impossível. Não tem como eu ser o melhor ouvinte da minha esposa. Não, isso é possível fazer. Tem vezes que normalmente, né, você vai só emprestar o ouvido, né? Só emprestar o ouvido. Exatamente. E emprestar o ouvido, talvez você, o homem, né, não vai quase entender nada. Você só tem que torcer para no final tua esposa só não perguntar: você entendeu o que eu disse? Né? Mas às vezes é só emprestar o ouvido, porque ela só vai querer falar e deixa ela falar. E com a esposa ou o marido não dá para fazer assim: nós vamos orar, tá? A gente vai orar. Meu filho, você que não me ouve, não. Fala, oi, onde você estava? Isso é importante. É a questão de qualquer tipo de conquista, e não só conquistas, né? Decisões, independente do tipo de decisão, tem que ser como um acordo. Eu sempre conto o testemunho de um casal que ele quis trocar de carro, né? Ele não consultou a esposa. Então pegou um carro... A gente está falando de um bem. De um bem, lógico. Algo que, né, que os dois você usam, não troca, né? Sempre, isso, né? Os dois usam. E assim, ele simplesmente trocou o carro, não consultou a esposa, pegou um carro muito mais antigo, né? A esposa, quando ele chegou em casa com o carro todo contente, né? A esposa ficou furiosa: mas como você troca por um negócio muito mais antigo? Não gostei desse carro e tal. Aí o cara faz de tudo para fazer o quê? Ir lá no estacionamento e trocar o carro de novo, desfazer o negócio. Não dá. Aí ele só sei que ele chegou em mim: pastor, olha o que eu fiz. Meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe. Mas você tinha que ter feito isso antes, né? Conversado, consultado sua esposa. Nesse caso, o que eu aceito seria você me dar um carro sem me consultar. Agora, trocar de carro para nós dois andarmos num só, você tem que me consultar. Mas se você quiser me dar... É meu, é? Sem me consultar. Sem te consultar. Mas é isso, vamos lá? Vamos lá, para o próximo. Agora é você. É óbvio que todo marido também quer ter na sua esposa uma companheira verdadeira. Uma das coisas assim fantásticas, né, de tantas que nós encontramos em Deus, é que Ele sabe, né, ou sabia exatamente o tipo de companheira que o homem ele precisava. Então, quando Deus dá Eva para Adão, Deus sabia exatamente o tipo de mulher, né, que Adão precisava naquele momento. Então, eu creio muito nisso, né, principalmente um casal que casou em Deus e tal. O homem, Deus sabia a mulher que ele tinha que dar para aquele homem. Então, Deus, ele sabe exatamente o tipo de companheira que nós precisamos. Então, todo homem, ele quer que a mulher que ele tenha do lado dele seja uma companheira, sabe? Uma companheira verdadeira, que ouve, que conversa, que fala com ele, que às vezes entra na vibe dele, vê o que realmente ele está fazendo. Às vezes não é nem aquele negócio de vamos topar tudo que ele está falando, não é isso. Ela simplesmente parar um pouquinho e falar: poxa, será que isso não vai dar uma animada nele? Será que isso não vai dar um gás para ele? Será que isso não vai fazer com que ele seja até mesmo receba um status de homem que de verdade em casa e tal? Esse apoio, essa companheira de verdade, isso é muito importante, né? Quando a gente vê a história de Adão, né,
recebendo, quando ele vai dizer, né, essa é osso dos meus ossos. Então, assim, Deus sabia exatamente o tipo de mulher, né, o tipo de companheira que Adão precisava. Então, assim, mulher, né, seja uma companheira verdadeira para o seu marido. Isso é muito importante, sabe? Esteja atento ao que ele fala, esteja atento ao que ele propaga, se atente a uma ideia, né? Hoje a gente tem um mal, né, que nas nossas conversas sempre tem um aparelho, uma tela perto da gente, ou seja, a televisão, ou seja, um aparelho celular, e às vezes uma conversa, né? Da mesma forma que a mulher quer uma atenção, nós também queremos uma companheira de verdade, que esteja ali na hora que é difícil o homem falar, mas quando ele falar, a mulher possa estar, sabe, pelo menos conectada com ele naquele momento. E isso é importante, né, para um casamento ser saudável, é importante para que o homem seja conhecido, o homem também possa explorar aquilo, porque assim, a gente sabe, né, meu bem, que tem muitos homens que são fechados, então ele guarda muita coisa para ele, ele não é nem encorajado pela mulher, né, muitas vezes para colocar para fora o que ele pensa, o que ele sente. Pode ver que tem homem aí que ele diz sim para tudo, e às vezes ele está dando um sim para a esposa que dentro dele, lá dentro no fundo, ele não queria dar esse sim, mas a ideia é fazer a esposa feliz, ele quer que tudo fique bem, mas a mulher às vezes tem que se atentar para todos esses sims, né, que o homem dá. Às vezes é só uma forma dele dar até um grito de socorro. Poxa, peraí, dá uma olhadinha para mim, ver o que eu também quero, o que eu posso, né, o que eu necessito. Então isso é muito importante. Então todo homem, ele deseja ter uma companheira verdadeira. Graças a Deus você viu, meu bem? Parabéns para você. Que isso. Que até constrangida agora aqui, ó. Outra coisa que a esposa espera do marido. Gente, tem muita coisa aqui e eu queria falar realmente de algo que às vezes pode ser que passe até desapercebido por você mesmo, mulher, ou por você, homem, principalmente, né? Palavras de elogio. Marido, você tem elogiado a sua esposa? Você tem falado palavras de carinho? Você tem falado palavras bonitas para ela? Você tem lembrado ela do quanto ela é bonita? Você tem lembrado ela do quanto ela é elegante? Do quanto ela sabe se arrumar? Porque às vezes a mulher tá lá, fez tudo que ela pôde, maquiagem, cabelo, ali, né, dentro daquilo que ela sabe fazer, e aí o marido passa desapercebido, não faz um elogio, às vezes ela comprou uma roupa, ou até colocou a melhor roupa do guarda-roupa, e o marido não percebeu. E às vezes as palavras de elogio, quando falta, às vezes não, quando falta a palavra de elogio, nas coisas pequenas, sabe? Nossa, que comida gostosa, que café gostoso que você fez. A mulher, muitas vezes, ela espera isso do marido. E não só elogiar quando ela tá linda, por exemplo, sendo uma madrinha de casamento. Ela tá ali toda enfeitada, de vestido, joias, e cabelo e maquiagem feita. Não, mas às vezes ela fez um bolo pra você. E aí você pode falar, meu, que bolo gostoso, que delícia, que bom que você pensou em nós hoje. Essas palavras de elogio, amor, elas fazem toda a diferença na vida do ser humano. Agora, falando especialmente na vida da mulher, isso encoraja, sabe? A gente olha e fala, nossa, que legal, eu dediquei esse tempo para minha família e eles reconheceram isso. Então, fazer palavras de elogio, nossa, mas essa casa tá com perfume diferente, tem um cheiro diferente, o que você fez aqui? Então, sabe, procurar fazer elogios, não somente da beleza dela, que às vezes nem isso, marido, você tem feito, tá sendo até escasso, né? Mas dentro da casa, você elogiar, que delícia que tá essa comida, ou, nossa, como você arrumou bem os nossos filhos hoje, porque a mulher, ela é mesmo de cuidar, de suprir essas necessidades. Mas quando ela faz, é tão importante quando a gente ouve um elogio, sabe? Quando a gente é encorajada a isso. Eu sempre falo isso pra você, graças a Deus isso não falta lá em casa. Graças Embora aqui, gente, vocês não estão diante de um casal perfeito, não, viu? Isso aqui não existe. Mas a questão dos elogios, ela é muito importante, né? É importante, assim, a gente vê, infelizmente, tantos homens, né? Tão distante de tudo isso. E isso é ruim para um casamento. É ruim porque não reconhece a esposa que tem,
né? Não reconhece o esforço que ela faz, não reconhece as coisas tão prazerosas que ela faz, né? O prazer que ela tem em fazer, o amor que ela dá. É uma das coisas que eu sempre ensinei lá às meninas em casa, né? Nossas filhas. Sempre elogiar, dar os parabéns após a gente levantar da mesa, depois de um almoço, um café. Então, assim, gente, eu já... E elas fazem mesmo, né, amor? Fazem. Assim, Ana Laura, a Clara... Mãe, Sim. você tá de parabéns. Que comida isso. gostosa. Então, assim, os meus pais me ensinaram muito isso, né? Porque pra gente parar e analisar um pouquinho, poxa, quanto tempo a mulher fica lá no fogão, tendo que preparar, e ela tem que criar tanta coisa, né? Às vezes, assim, não tem... O que tem em casa, ela vai ter que se virar com o que tem, é um pouco disso, é um pouco daquilo outro, e ela vai lá e cria um negócio tão gostoso, mas ela fez com amor, ela fez com prazer, e você, após almoçar, jantar, sei lá, comer essa refeição, ela ser elogiada por isso, eu tenho certeza que isso faz com que ela entenda que está no caminho certo, faz ela continuar fazendo aquilo e todo dia querendo também melhorar um pouco. Então, assim, eu já comi comida da Daiane, gente, que tinha... não era... como é que fala? O tempero não era o sal. O tempero ali era o arroz, porque o produto mesmo ali era o sal, né? Então, era um arroz tão salgado, com o milho ainda, mais salgado ainda. Mas comi numa boa, tomei 2 litros de água. E minha família toda falando, pelo amor de Deus, que comida verdade. salgada. E o Abner lá, nossa, tá delicioso. E isso não é mentir. É o que a gente precisa entender. Não é o mentir. Poxa, essa comida tá ruim. Não, porque a gente precisa olhar para o outro lado. O errar uma vez é natural, 2 vezes também não tem problema nenhum. Quantas vezes você já queimou o arroz em casa? Então, assim, esse não é o problema, sabe? Mas se nós, naquele tempo, né, onde não saiu da forma que a gente gostaria o almoço, mas se eu não elogiar o esforço, se eu não elogiar a dedicação, eu tenho certeza que o próximo almoço que você for fazer, não vai fazer do mesmo jeito, né? Então, é algo que nós, homens, precisamos, sim, olhar muito para essa questão do elogio. E, uma coisa interessante sobre as palavras de elogio, eu quero fazer algumas perguntas, por exemplo, para vocês, homens. Você elogia sua esposa? Você a encoraja a estar sempre bela? Você patrocina algo para ela, como roupa, ou ainda ao salão de beleza, para que ela esteja sempre bela? Isso aqui é uma coisa que muitos homens fazem. Muitas vezes o homem usa a dificuldade financeira para explicar a falta de afeto no casamento. Sim. E para você fazer um elogio para sua esposa, você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter o bom senso de entender, essa é a minha esposa e eu preciso elogiá-la. Eu preciso falar palavras de afirmação para ela, sabe? Mandar uma mensagem romântica no celular. Você precisa ter dinheiro para isso? Só crédito no celular. Geralmente a gente, né, na sua maioria tem, sabe? Escrever um bilhetinho e deixar assim na cama para sua esposa. Mas e às vezes a gente justifica a falta de dinheiro. Eu não levo no restaurante. Eu não levo para fazer uma viagem porque eu não tenho dinheiro. E às vezes a sua esposa nem tá esperando por uma viagem. Mas às vezes é olhar muito pelo financeiro de uma forma que naquele dia não dá. Entendeu? Então, por exemplo, se eu não consigo levar a minha esposa, não consigo pagar para ela ir lá num salão, então o que eu posso fazer, sabe, para que eu chegue ali perto? Eu lembro quando a gente casou, nós não tínhamos condição de você estar todo mês num salão de beleza fazendo unha. Verdade. Então o que eu te dava? Esmalte. Comprava o vidrinho de esmalte, ela fazia a unha em casa, mas pelo menos isso aí era algo que você podia fazer, né? Chegava com os dedos doendo de tanto arrancar bife. Isso, mas não privava, né? O duro é hoje você encontrar homens que privam a mulher até de comprar um esmalte, uma acetona, um negócio para poder fazer um em casa, sabe? Então isso é muito ruim, porque muitos desses homens, ele não priva para ele. Então ele vai comprar o refrigerante dele, ele vai comprar um doce para ele vai fazer alguma outra coisa, ele vai jogar um futebol que ele vai ter que pagar, vai rachar com todo mundo a hora lá do futebol, mas ele vai fazer o esforço para pagar. Então são essas coisas que acaba pecando muitas vezes dentro de casa, né, não valorizando a pessoa mais importante da vida dele.
Você viu, né, meu bem? Não, você fui bem demais agora, não fui? Palavras aqui. Uau, essas meninas aqui tudo... Então, não, de boca aberta. Eu falei assim, A Kelly, a gente tem que segurar ela, porque ela tá aqui rodopiando já. Mas isso é sério, essas palavras de elogios, elas encorajam tanto o homem quanto a mulher, porque a mulher também precisa aprender a encorajar o homem, né? Às vezes, você disse anteriormente que às vezes o homem, ele diz sim pra tudo porque ele não sabe mais se posicionar, ou ele não quer um embate, né? E às vezes a mulher encorajando o marido, falando, nossa, como você fez bem feito isso, como você lavou tão bem esse carro, nossa, que legal que você fez aquilo, sabe? É encorajamento. A menor coisa, não precisa ser uma coisa, sabe? Grande demais, ele mudou de emprego, agora eu vou elogiar. Ele foi promovido, agora eu vou elogiar. Ele fez algo pequeno. Sim. Então, elogie, faça isso. Isso aí nutre. Às vezes a gente não percebe, mas isso nutre a vida do casal. E outra coisa que é interessante é o homem, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu me lembrei, eu acho que é legal a gente falar. O homem que ele consegue se divertir mais na ausência da sua família do que na presença. Por exemplo, você disse sobre churrasco com os amigos. Então, quando ele tá com o churrasco com os amigos, ele é nota 1000. Ele sabe, quando ele está com a família dele, mãe, pai, tios, essas, né, familiares. Ele é maravilhoso, ele ri. Quando ele está com a família dele, esposa e filhos, ele não tem um assunto. Ele não sabe soltar um sorriso. Ele não sabe falar uma palavra de carinho. Isso aqui é muito sério que eu tô falando. Porque ele sabe conversar com todo mundo lá fora. Ou até ela. Mas dentro de casa não tem um diálogo. A família não sabe conversar. Quando, por exemplo, eu já vi muitos casais falando assim, vamos sair? Vamos. Quem que nós vamos levar? Nós vamos convidar quem? Eles não sabem mais sair sozinhos. Porque eles não têm mais assuntos. Eu ouvi um dia um pastor falando, você quer descobrir quem é casado? Vai no restaurante. E se você vê um casalzinho conversando e batendo papo, pode ter certeza que eles são namorados. E você vê um casal que não tá falando nada, um olhando para lá, outro olhando para cá, isso é casado de muito tempo. E a gente precisa quebrar isso. Mas o que eu tô falando, gente, é um assunto tão delicado e tão sério. Homens e mulheres que preferem estar na companhia de outros do que da sua própria família. Vai viajar, eles não sabem viajar só eles. Tem que chamar outro, ou outro casal, ou outra família, porque eles não têm mais ambiente nem mais diálogo juntos. Então precisa ter outra interferência de outras pessoas para que eles se sintam bem. Isso é muito sério. No último Entre Amigos que nós tivemos, eu falei, eu mencionei a mensagem, eu falei um pouco sobre isso. Né? Porque muitas vezes o homem ele protege lá fora e esquece de proteger os de dentro de casa, né? Então ele faz tudo pelos outros e praticamente nada pelos dele. Então ele está disposto a ajudar qualquer tipo de família, está disposto a ajudar qualquer tipo de pessoa, está disposto a às vezes até se esforçar financeiramente para ajudar um amigo, mas ele não está disposto para fazer um esforço financeiro também para poder levar a família em algum lugar, para tomar um sorvete ou para dar uma ida numa praça, né? Então, assim, essa parte, ela pega muito a vida do casal. Se está faltando, se você está nos ouvindo, está passando por uma situação dessa, primeira coisa, vocês têm que procurar ajuda, sabe? A pessoas que realmente possam dar uma palavra para você, de um direcionamento de Deus para a vida de vocês. Porque o próximo passo, né, é só o sair de casa. Porque abandonar a casa, já abandonou. Abandonar a família, já abandonou. Então, eu não posso ter um prazer maior. Eu sempre falo com alguns casais mais novos, né, homens mais novos que casaram. A partir do momento em que você consegue deixar a tua esposa em casa, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, sozinha, e você está na rua com seus amigos, uma vez ou outra, eu já não acho, ainda meio assim, eu já não acho saudável. É melhor você levar, né, a esposa com você do que permitir que a tua esposa fique sozinha em casa. Então, no caso dessa mulher de Cantares, que a gente leu aqui no início, não pode ser uma situação como essa? Sim. Ela estava esperando ele em casa, foi para o leito, não encontrou ele, foi para a rua, vai saber onde estava aquele homem, sabe? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu não posso ter um prazer maior fora de casa, né?
meu maior prazer tem que ser dentro de casa, com a minha esposa, com minhas filhas, né? Esse tem que ser o maior prazer do casal. Lá fora você se alegrar, não tem problema nenhum, desde que você também se sinta alegre e se alegre também dentro da sua casa com a sua família. Isso é muito sério. Vocês estão sendo abençoados aí? Porque tem cada coisa que a gente está falando aqui que realmente são coisas diárias do casal, convívios. E às vezes existem homens e mulheres aqui, gente, estão passando por conflitos desnecessários. Você nem deveria estar passando por isso se você tivesse o diálogo. Sim. Se você elogiasse mais a sua esposa, o seu marido, se você fosse companheiro, como você disse aí, companheira do seu esposo. São coisas, gente, que às vezes falta assim a boa vontade. Sim. E no casamento, às vezes, a gente fica só esperando do outro. Quando ele fizer, aí eu faço também. Mas a gente precisa ter boa vontade, disposição, sabe? Uma coisa que eu elogio muito o Abner. Eu sempre, embora não pareça, tá, irmãos? Mas eu malho, tá? Não parece. Mas eu sempre tive mais essa disposição. De todo mundo de casa, eu sempre tive, né, meu bem? Sim, com certeza. Sempre fui. Caía, levantava. Sentava na jaca e depois levantava de novo. Mas eu sempre estava ali. Ficava 2 meses na academia, parava. Sempre tentava fazer alguma coisa. E o Abner sempre disse, ai meu Deus do céu, eu não quero, que preguiça e tal. E eu sempre ali motivando, encorajando. E de repente, acredito que há mais de um ano, né? Você teve esse start. Sim, né? sim. E aí ele começou a ir na academia comigo. E isso me motivou de uma maneira tão bacana que eu falei assim, eu consegui despertar algo nele pelo meu exemplo. E talvez você aí só falta um pouquinho de boa vontade, disposição, porque o Abner, talvez quando ele começou, ele não tinha nenhuma disposição, nenhuma vontade de ir à academia. Nem até hoje. Até hoje. Mas vou. Mas vai. Às vezes é mais animado que eu. Hoje eu tô mais animado que ela, isso é verdade. Então, você entendeu? O jogo virou. Sim. Mas porque houve disposição, houve uma boa vontade da sua parte. Se a Daiane tá me chamando é porque é importante. E agora que nós temos filhas, nós temos que ter mais responsabilidade com essa área da saúde e tudo mais. Então, às vezes, falta só um pouquinho de disposição. Verdade. De você insistir um pouco mais, de você, marido, ceder um pouco mais. Às vezes tá ali, ó. Sabe? É teimoso, é teimosa. Se não for do jeito dela, não vai. Se não for do jeito dele, não vai. Gente, Isso é um desabafo, meu bem? Não sei. Tá, eu pensei que era um desabafo. Alguém tem que ceder. Uma hora tem que ceder. Tem vezes lá em casa que o Abner cede, tem vezes que eu cedo. Tem vezes que às vezes eu fico assim, hoje ele que vai vir aqui pedir desculpa pra mim. Mas eu sou pior nessa parte, eu sou pior. Mas existe uma boa vontade, uma disposição. Sim. Então, às vezes, tem casais que, como eu disse, estão tendo conflitos ali bobos e não precisava disso. Verdade. Então, eu acho que para a gente finalizar, que já se passaram muito tempo, tá? Não, mas eu tenho mais 2 coisinhas aqui. Você tem mais duas? Eu só quero falar 2 coisinhas pra acabar. Mas só para eu finalizar Posso, diretora? Posso? Essa questão de disposição e boa vontade evite conflitos. Tenha mais disposição e boa vontade no seu casamento, com o marido, com a esposa e com os filhos. Bem, quero ser bem breve. Tá. Porque acho que são coisas assim que é muito interessante. Primeiro, todo marido quer na sua mulher uma mulher linda. Você é, viu, meu bem? Tipo eu. Cheirosa. Você é, viu, princesa? Eita. Que charmosa, elegante, né? Gente, isso é algo assim que mexe muito com o marido, sabe? Mexe muito com... Plantando hoje, tá plantando aqui. Glória. O semeador saiu a semear. Mas isso é verdade, sabe? Todo marido quer ver isso na sua esposa. E, gente, não é aquele negócio, né? Igual você comenta muito, esse negócio de essas mulheres de Instagram, essas famosas aí, tudo tem uma cirurgia, tudo tem isso, na grande maioria, não em todas, né? Mas na grande maioria. Mas não é sobre essa beleza, sabe? É óbvio. Pô, o marido chegar em casa com a mulher cheirosa, né? Só com cheiro de comida não dá. Todo dia só com cheiro de comida não dá. Mas ela é cheirosa, bem arrumada. Porque às vezes a mulher ela se arruma para todos os lugares, entendeu? Menos para o marido dentro de casa. Então, é dentro de casa que a mulher tem que usar o decote. É dentro de casa que ela tem que usar uma sainha curta. Isso não é fora.
Isso não é lá fora. Isso aí não é para os outros verem, não é o marido que tem que contemplar o corpo dela. Sabe? Mas chega lá, o cabelo tudo bagunçado. Eu falho nisso aí. Não, falha não, meu amigo. Falho, porque às vezes eu tô arrumando a casa, você chega. Ah, não, e mas aí você eu, tá arrumando a casa. Assim, eu é chego de normal. frente do espelho e falo, meu Deus Você do céu, assusta. como é que o Abinão, o cabelo tá aqui, ó. Homero. Até eu assusto. Não, mas é muito importante isso para a saúde do casamento, sabe? A mulher, ela não pode só se arrumar num dia que tem um casamento para ir. Aí agora que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o outro. Não. Mulher tem que usar uma lingerie em casa. Eita. Sabe? Tem que usar uma roupa atraente, que atraia. Nós somos movidos pelo olhar. Não adianta. Então, quer realmente alegrar o seu marido? Se vista bem. Esteja cheirosa. Sabe? Seja elegante. Isso é muito bom. Você tem Isso serve para o homem também. Sim, mas eu tô falando que às vezes anda em casa. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, com aquela cueca short que a cueca parece uma flor. Nossa. Já tá toda aberta assim, ó. Graças a Deus não é lá em casa. Não, deixa não bem claro isso aí, por favor. Deixa bem claro que o Homero já tava ali já para fazer alguma coisa, não. Graças a Deus. Mas é interessante os dois, porque às vezes a cobrança cai tanto pro lado da mulher que ela tem que estar, o homem também. A mulher, embora ela não seja atraída só pelos olhos, né, pelo que ela vê, mas é gostoso ela ver algo legal. A questão, por exemplo, do homem querer ter a relação sexual, mas o cara não tomou banho o dia todo, foi pro serviço, não escovou os dentes, né? Tá ali a boca, só o sebo que acabou de comer um... Ah, não, entendeu? Para. Sabe? Não, mas é verdade, não é verdade? Isso é verdade. Comeu um frango. Tá lá com a boca de palhaço brilhando. Então, assim, ele tem que, com certeza, também olhar para essa parte. Tá cheirosinho, né? Perfumezinho uma vez ou outra, isso é muito importante, né? Mas principalmente, né, dentro de casa eu falo isso. E o Abner gosta de tomar banho, viu, gente? Graças a Deus, gente. Eu também, mais do que ele. Tô no... Ó, tem um texto de Cantares, né? Cantares 4, primeira parte, o primeiro versículo, a primeira parte, vai dizer assim: como você é linda, minha querida. Parece que até o Abinão escrevendo para você. Que verdade. Isso? Ah, como é linda. Eu fico assim, voando, né? Flutuando quando eu te vejo, todos os dias. Você viu? Tô vermelha aqui já. Graças a Deus. E o último ponto que eu quero só compartilhar rápido, que isso aqui é um grande problema também que a gente encontra em muitos casais. Todo marido quer ser admirado e apreciado pela sua esposa. Então, assim, uma das coisas que mais o marido espera da esposa é a admiração. Sabe? Então, é o tempo todo. Porque existem mulheres que só vê o quê? O erro no marido. Ah, o marido não faz isso, o marido não fez aquilo outro, o marido só vê o erro. Ah, ele não levanta, ele não faz isso. Não tem uma qualidade, ela não expressa uma qualidade do marido. Ela não admira o marido, ela expõe o marido na frente de todo mundo, ela envergonha o marido na frente de todo mundo, sabe? Ela deixa bem claro os defeitos dele, todo tempo apontando, puxa, pera, só um pouquinho, respira aí e fala assim, pera aí, meu marido tem essa qualidade, ó, ele é bom nisso. Gente, o homem não é perfeito, assim como a mulher não é perfeita. Nós temos muitos erros, mas é demais. O homem erra muito, como a mulher também erra. Mas, poxa, não é possível que no homem só se encontre defeito, só se encontra problema. E quantas mulheres hoje falam que o marido não presta, o marido é isso, o marido é aquilo outro. Não tem a plena confiança no marido. Como é que esse homem vai sair de casa para trabalhar? Como é que esse homem vai sair de casa para sonhar? Poxa, hoje eu vou trabalhar porque eu quero realizar alguma coisa dentro da minha casa, se ele não tem admiração interna. Aí lá fora o patrão admira, entendeu? O colega de trabalho admira. Ele fala assim, cara, mas dentro da minha casa, a minha mulher não faz isso, o que essa mulher está passando para os filhos? Daqui a pouco são os filhos que vão dizer, puxa, o pai não presta, o pai não faz isso, o pai não faz aquilo outro. Então a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado com isso. Então é óbvio que nós queremos essa admiração da nossa esposa. É um negócio natural, pode ser muito comum para a esposa, mas quando o homem recebe essa admiração, puxa, é algo que com certeza traz a felicidade, né, para todo mundo. Então a minha pergunta é: a
quanto tempo você, mulher, não admira o seu marido, como a Daiane até falou aqui, não elogia o seu marido. Quanto tempo você não faz isso? Assim como você, mulher, quer ser elogiada, quer ser paparicada, quer ser admirada, o teu esposo, ele também quer um pouquinho disso, né? Então... Aliás, você tá muito bonito hoje, viu? Muito obrigado. Essa cor tá dentro da sua paleta. É mesmo? Deu certo? Foi? Tá lindo. Então tá ótimo. Então existem mulheres que, infelizmente, acabam deixando de admirar, né, os seus maridos. E isso não é saudável para o casamento. Ok. Certo? E a gente vai terminar com uma pergunta que tem uma não outra coisinha quer também. calar. Tem uma outra coisinha também. Que o marido espera da sua esposa um pouco de humor. Eu sou bem-humorada? Graças a Deus. Mas um pouquinho de humor, né? Às vezes. Aquela mulher reclamona. A gente vai ter mais assunto para falar sobre isso no próximo episódio. Você volta aqui? Se me convidarem, porque assim, comigo é tudo diferente, né? Comigo, mas tudo bem. Mas hoje você tá fazendo parte do programa, você não tá sendo entrevistado. Entendi. Não, mas eu volto. Você volta pra gente conversar um pouquinho mais? Se alguém me ligar... Ele tem novidades, então nesse próximo episódio que a gente fizer junto, você vai falar. Eu trago novidade. Boa, beleza. Ano que vem, né? Que isso, não, de jeito nenhum. Mas deixa eu te falar, a pergunta que não quer calar, que eu acho que agora é o ápice desse programa hoje. Olha pra mim. Que presente você vai me dar no Dia dos Namorados? Vou falar um negócio pra vocês. Todo mundo quer saber, presente. Tá bombando agora o chat, vai. Falar um negócio pra vocês de presente. Só eu dou presente lá em casa, viu, gente? Ô, gente. Aí... Tocamos num assunto sensível aqui agora. Tocamos num assunto difícil Só eu aqui dou agora. Presente lá em casa. Aí a Daiane fala assim, não, meu bem, eu vou te dar. Tem uns 2 anos aí de Dia dos Namorados que eu não recebo nada. A gente vai ajudar ela, ela vai dar esse ano. Tem juros. Isso mesmo. Então eu estou aguardando. Mas e o meu? O que você vai me dar? Eu vou te dar um bom presente. Vou te dar um bom presente. Tá registrado isso aqui. Vou te dar uma o programa noite tá gravado, de amor, meu bem. Vai ficar Eita. Vou te dar uma noite de amor. Olha aí. Não, é muito bom essa noite de amor. Mas o quê? Rapidamente. Só um negócio. Pastor, estão pedindo aqui uma declaração rápida. Estão pedindo uma declaração rápida? Para nossa pastora. Por que vocês não falam para ela? Calma. Você é o amor da minha vida, a pedra preciosa, a única que eu poderia encontrar. Esse é o bem mais valioso que Deus pôde colocar na minha vida. Eu te amo, para todo sempre eu vou te amar. Chorar. Pode chorar, meu bem. Não, falta você chorar. Não, você que tem que chorar, você que está recebendo as mensagens. Eu acho que hoje a maior prova de amor que eu posso falar para você é: não há arrependimentos na minha vida em ter escolhido você como meu marido. Agora, meu Deus do céu. Agora o presente vem. Eu anotei aqui na minha cola. Não, isso aqui foi... Isso aí foi do coração, Foi, não tem arrependimento, não. Você também não. Tem dia que eu penso, que eu fiz? Onde que eu fui amarrar? Que eu fiz? Mas, na maioria das vezes... Graças a Deus. Não tem arrependimento. Bem. Meu bem, digo mesmo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Agora, você pode orar por esses casais, abençoá-los, porque eu tenho certeza que hoje, por mais rápido que foi, a gente pôde explorar algumas áreas. E se você pegou tudo isso, coloque em prática no seu casamento. Então faz essa oração agora. Vamos orar. Jesus, nós queremos primeiramente dar graça por esse tempo e por essa oportunidade que o Senhor nos deu para poder levar aos casais uma mensagem, uma palavra, de forma, meu Deus, muito tranquila, mas com a certeza, ó Pai, que penetrou o coração dos teus filhos. Amém. Senhor, se nesse momento existem casais que estão agora nos assistindo, estão passando por algum tipo de dificuldade, eu quero hoje que o Senhor venha entrar com provisão. Amém. Quero que o Senhor venha trazer harmonia, paz e amor para a vida desse casal. Foi o Senhor que os escolheu, foi o Senhor que permitiu esse casamento. Então, que ninguém possa, meu Deus, tocar, ninguém possa chegar próximo, ninguém, meu Deus, possa separar. Que o Senhor venha derramar, meu Deus, a tua graça, do teu amor acolhedor,
Pai, que esses casais possam ser despertados para algo novo na vida deles. Então é isso que eu te peço. Os abençoe, transforme, meu Deus, lares, transforme a vida desses casais e que eles possam também ter o coração aberto para serem moldados por Ti todos os dias. O Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é o único que pode trazer algo novo, poderoso para a nossa vida. Eu te dou graça, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, apreciado esse tempo que a gente passou juntos aqui. Eu confesso para vocês que eu tive a oportunidade de relembrar muita coisa. Verdade. E de aprender aqui hoje também, porque a gente aprende muito Nós quando a gente dois. senta Sim. para ouvir, também para falar. E eu espero que você aproveite tudo isso para o seu casamento e melhore cada dia mais, porque sempre dá para melhorar, meu bem. Com Você certeza. promete voltar? Prometo, eu prometo. Então tá Prometo bom. voltar. Volta sim, porque nós queremos muito ouvir Amém. da sua sabedoria, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado na sua Amém. vida. Obrigada por tudo e um feliz Dia dos Namorados para você. Pra você também. Eu te amo. Eu também te amo. Um beijo, tá? Deus abençoe vocês. Aproveitem muito, não só o dia 12 dos namorados, mas aproveite todos os dias com seu marido, com a sua esposa. Essa é a família que o Senhor te deu, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Bom Gosto Salgados e Sorvetes. A Bom Gosto dispõe de uma variedade de salgados fritos e assados, sucos, embalagem com mini salgados congelados no atacado para revenda e deliciosos sorvetes. Você deseja fazer aquela confraternização, aniversário ou reunir os amigos? Bom Gosto Salgados pode te atender sob encomenda. Conheça Bom Gosto Salgados e Sorvetes e garanta salgados deliciosos. Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas, pioneira e líder global na fabricação de equipamentos para a aplicação de produtos líquidos no suco do plantio. A Orion é uma escolha inteligente para quem quer eficiência e resultados no campo. Porque se é Orion, é tecnologia de aplicação que entrega resultados. Você está planejando a festa de aniversário de alguém que você ama? A Thaís Dutra Cakes pode te ajudar a realizar uma festa linda com produtos deliciosos, como bolos confeitados, doces gourmets, além de sobremesas que irão deixar seus convidados com água na boca. Com produtos de qualidade e feitos de forma artesanal, a Thaís Dutra Cakes pode deixar o seu sonho mais doce. Pensou em bolos e doces gourmets? Pensou em Thaís Dutra Cakes, transformando açúcar em arte. O Dui Sorelli é um espaço preparado para te receber e cuidar do bem mais precioso que é você. No Dui Sorelli, além dos cuidados com seus cabelos, como cortes, mechas, hidratação, você também encontra terapia capilar, maquiagem, manicure e aquele tão esperado dia da noiva. Venha conhecer o Dui Sorelli, que está comprometido em realçar a sua beleza e te deixar ainda mais linda. Use Closet Moda Feminina. Na Use Closet você encontra looks maravilhosos que vão desde uma festa casual a um evento mais sofisticado, além de cintos e calçados. Sim, você sai de lá com um look completo. A Use Closet conta com estacionamento para clientes e com um atendimento exclusivo que você merece. Use Closet Moda Feminina, vestindo mulheres incríveis como você. Toque Final Acessórios. A Toque Final vai te surpreender com acessórios que irão compor o seu look, com produtos de qualidade que vão de semi-joias a folhados. A Toque Final tem o estilo que você procura com a qualidade que você merece. Além da loja física, você também pode fazer a sua compra online. Conheça a Toque Final Acessórios. Você vai se surpreender. Surpreenda quem você ama com produtos personalizados da Personalize MP. A Personalize MP oferece produtos de qualidade, personalizados que irão surpreender você, seus amigos, colaboradores ou clientes. São canecas, copos térmicos, xícaras, garrafas térmicas, squeeze, mousepad, canetas, chaveiros, kit churrasco e uma infinidade de produtos.
Faça já o seu orçamento e receba personalizados exclusivos com a qualidade que só a Personalize MP pode oferecer.